Olá, estudante, tudo bem? Bom, eu sou Romildo Calisto, sou professor de Filosofia da Rede Estadual de Ensino e o meu objetivo aqui é facilitar a sua vida para ir ao encontro de uma prova do Enem que você consiga fazer. Então, eu sou um facilitador da sua vida para te potencializar todas as suas capacidades cognitivas e intelectuais para que você faça uma boa prova. Hoje, por que você deve assistir a essa aula? Você deve assistir essa aula porque você vai compreender a diferença entre cosmogonia e cosmologia, entre o mito e a filosofia. Você também vai identificar os temas e problemas que embalaram o surgimento da filosofia e você vai compreender as principais teorias dos filósofos pré-socráticos ou dos filósofos da natureza. Pois bem, olha só, você está começando agora a se preparar para o Enem e você deve estar se perguntando, professor, como que eu posso ir naqueles filósofos que vão cair diretamente no Enem, que são mais recorrentes? Na aula anterior, eu te expliquei quais os períodos, quais os filósofos que mais caem. Nessa aula, eu já começo desbravando aquelas dicas que eu te dei. Então, hoje nós vamos aprender sobre a diferença entre o mito e a filosofia, uma compreensão de mundo baseada no que era fantástico, na fé, na religião, e uma visão de mundo mais racional, mais lógica, mais filosófica. Como é que essa transição aconteceu? Será que os mitos já faleceram? Ninguém mais acredita nos mitos? Será que a filosofia e a ciência explicam tudo sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa natureza, e nós não precisamos mais das explicações narrativas, das histórias, dos deuses e semideuses? Será que os mitos perderam força? Então é sobre isso que nós vamos falar nesta aula de hoje. Sem mais delongas, eu vou te fazer uma pergunta, queria que você me respondesse. Para você, como é que tudo surgiu? Esqueça agora as explicações que você aprendeu nas aulas de ciência, as explicações que você aprendeu na catequese, na sua escolinha dominical. Pense por você mesmo, como todas as coisas surgiram. E eu vou te oferecer uma pílula de abstração. Imagina que no início dos tempos, no início do universo, não existia nada, não existia nem tempo nem espaço. Se não existia nada no início, como é que pode existir alguma coisa agora? O nada pode produzir alguma coisa? Bom, a hipótese religiosa você já conhece, né? Deus é um ser que é eterno e a partir dele as coisas são criadas. A hipótese científica é mais ou menos por aí, mas ao invés de falar da existência de um Deus eterno, fala da existência de algum elemento que é eterno, por exemplo, o hidrogênio, que sempre existiu, a partir dele as coisas foram construídas, as coisas se transformaram através do Big Bang, etc. Por exemplo, o Big Bang é uma hipótese, uma teoria sobre o surgimento do universo. Mas faz sentido a gente pensar que o universo poderia ter surgido do nada, que o universo poderia ter surgido de um ser superior, ou que existe algum elemento natural de onde tudo surgiu? Faz muito sentido. E foi essa ideia que embalou os primeiros filósofos e os primeiros poetas, os primeiros seres humanos que tentaram responder a essa pergunta sobre como tudo surgiu. A primeira hipótese, então, que nós temos sobre o surgimento do mundo é a hipótese mítica cosmogônica. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos tentar primeiro entender o que essa palavra significa, a palavra cosmogonia. Vamos lá. Cosmogonia, ela tem a ver com a palavra cosmogênese e significa o estudo da origem. Então, cosmogonia, ela tem a ver com a gênese e ela tem a ver com estudo, não, desculpa. Ela tem a ver com uma explicação sobre a origem. Então, essa gênese aqui, ela vai ser atribuída a seres fantásticos, né? A deuses, semideuses, titãs. Então, na cosmogonia, você tem explicações de mundo do tipo, presta atenção, na mitologia grega, que tudo surge do caos, e caos dá origem a Gaia, dá origem também a Eros, e depois dá origem, né, a Urano, e Urano, que é o céu, e Gaia, que é a terra, os dois produzem Cronos, que é o tempo. Então o céu e a terra produzem o tempo, e aí o universo não é mais um caos, o universo agora é um cosmos ordenado. Isso é um exemplo de uma cosmogonia e está presente nos poetas, né, Hesíodo e Homero, no livro Teogonia, onde se está registrado o mito de criação. Então, a cosmogonia, basicamente, é um mito de criação. Bom, então, para o mito, o mundo natural ele possui uma causa sobrenatural. Então, está aqui o nosso esqueminha. Para o mito,
O natural, ele é criado no universo sobrenatural. E mais do que isso, a ordem do mundo natural, para o mito, ela era causada pelas as ações e relações dos deuses. Então você que gosta de Percy Jackson, que gosta de jogar God of War, por exemplo, né, um jogo que faz a referência à mitologia grega, então você deve estar cansado de ouvir o nome dos personagens míticos gregos da antiguidade: Zeus, Poseidon, Afrodite, Atena. Pois bem, a relação entre esses deuses, que não dá tempo da gente exaurir essas explicações numa aula de filosofia curta, ela é a explicação de como as coisas surgiram. Vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, quando você está apaixonado, como é que você fica quando você se apaixona por alguém, por uma pessoa? Bom, você fica muito motivado, muito estimulado, você pensa na pessoa o tempo todo, mas ao mesmo tempo você fica bastante inseguro e com o desejo de estar sempre do lado dessa pessoa e sem saber se ela vai estar querendo estar do seu lado a vida toda. Pois bem, os gregos, para explicarem como que o amor funciona, eles criaram, Platão no livro O Banquete, ele criou um mito para explicar por que o amor é assim. Então, o Platão contou mais ou menos a seguinte história. Ele disse que houve uma festa no Monte Olimpo, onde ficavam os deuses gregos, e no Monte Olimpo todos os deuses foram convidados, à exceção da deusa Pênia, que significa pobreza, penúria, falta, mendicância. A deusa Pênia não foi convidada para essa festa e no final da festa ela chega como penetra, ela chega de intrusa na festa. E ela começa então a comer os restos da festa, tomar o vinho, comer o resto de comida, e ela vê deitado debaixo de uma árvore um deus muito bonito, que era o deus riqueza, chamado Poros. Então ela se deita com o deus Poros, o deus da riqueza, e da relação entre a pobreza e a riqueza nasce Eros, ou Cupido, ou o amor, como nós traduzimos do grego para a nossa língua. Então por que quando você é flechado por Cupido, é flechado por Eros, você fica da forma que você fica, rico e pobre? Rico de entusiasmo, de vontade de viver, de vontade de, sei lá, fazer uma maratona 5 horas da manhã com uma pessoa que você gosta, e ao mesmo tempo pobre, porque você fica inseguro. E se a pessoa não me quiser mais, se ela não quiser ficar do meu lado a vida toda? Pois bem, essa ambivalência entre riqueza e pobreza é explicada pelos gregos através de modelos exemplares. Modelo exemplar da pobreza, a Pênia; modelo exemplar da riqueza, Poros. Então a relação entre a riqueza e a pobreza deram origem ao amor e por isso, segundo os gregos, que nós ficamos da forma que nós ficamos. Pois bem, então a função do mito, ela era essa mesma, né? O mito era narrativas tradicionais sobre a origem e que oferecia sentido em relação a tudo que existe. Então o mito ele tinha uma função epistemológica, explicava o mundo; ele tinha uma função ética, de dizer como que nós devemos agir, e uma função também existencial, de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é o sentido da minha existência. Então a mitologia ela tinha essa função, ela era muito importante nas sociedades tradicionais, antes de surgir a filosofia, antes de surgir a ciência. Pois bem, agora nós vamos falar dessa passagem entre a filosofia e o mito. Então, quais são os problemas que deram origem à filosofia dos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, né? Então, o primeiro problema filosófico que os mitos já tentavam resolver existe uma origem comum a todas as coisas? Ou seja, existe um elemento que ele é capaz de originar todas as coisas? Será que tudo vem da água, tudo vem da terra, tudo vem do fogo? De onde vêm todas as coisas? A segunda pergunta: é possível haver uma unidade em meio à multiplicidade? Ou seja, em relação à diferença que existe entre eu, um tatu, uma pedra, existe algum elemento comum a todos nós? É possível descobrir qual é esse elemento inicial, na origem da vida, que une todos os seres que são múltiplos e diferentes? Então essa é uma investigação que originará a existência da filosofia. E a terceira pergunta é: as coisas e seres podem mudar e ainda assim continuarem os mesmos? Essa é uma terceira pergunta, e essa é a pergunta que vai dar origem a um dos problemas mais bonitos na história da filosofia, que são os problemas ligados à metafísica e à ontologia. Vamos nos deter essa terceira pergunta, que ela é muito legal. Olha só,
Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que o dia se transforma em noite, que aquilo que é escuro fica claro, aquilo que é claro escurece, que a saúde ela abre espaço para a doença para a saúde, enfim. Na natureza, a ordem, vamos dizer assim, o normal é que as coisas mudem, é que as coisas se transformem. Hoje a gente está vivo, amanhã, espero que depois de muitos amanhãs a gente não estará mais vivo, outras pessoas viverão, né? Um dia, por exemplo, tem sol, outro dia tem chuva, num período é verão, no outro período é primavera, no outro é outono, no outro é inverno. Então a transformação, a mudança que ocorre no mundo natural, ela embasbacava os gregos antigos, que não tinham ciência para explicar a origem do trovão, a origem, por exemplo, de uma chuva que depois dá espaço para um arco-íris, de um sol que aparece logo depois da chuva. Então, essa perplexidade, essa admiração, esse espanto que os gregos antigos tinham, fizeram com que eles começassem a pensar sobre a causa desses fenômenos, não mais utilizando o mito como explicação. Ah, esse trovão é Thor que deu uma martelada no céu e produziu isso. Os gregos começaram a se perguntar, e se existir na natureza um motivo inerente dentro da própria natureza que explique a chuva, que explique o trovão, que explique a transformação da natureza? Pois bem, então é claro para nós que a natureza se transforma, mas por que a natureza possui leis fixas e ainda assim se transforma? Ou seja, como que as coisas podem ser e ao mesmo tempo mudar e continuarem sendo as mesmas? É possível que as coisas mudem, mas continuem as mesmas? Então, um exemplo, um bom exercício que você pode fazer é pegar uma foto sua de 2 anos de idade. Você é aquela criança de 2 anos de idade? Você vai me dizer assim, professor, não sou, mas sou. Não sou porque eu já tenho outro tamanho, já tenho outras ideias, já tenho, enfim, meu cabelo cresceu, meu corpo cresceu, mas ao mesmo tempo sou eu, era eu naquele momento. Bom, se você fala que você é uma pessoa de 2 anos de idade, você está dizendo que alguma coisa conservou-se dos 2 anos até os 16, 17, 15, não sei qual a idade que você está agora. Então a pergunta do filósofo é, o que se mantém para que você continue sendo aquilo que você foi e continue sendo aquilo que você será? A pergunta é, como é que as coisas podem mudar e assim continuarem as mesmas? E eles observavam, por exemplo, a água, né? Tales, que é o primeiro filósofo, nós vamos falar daqui a pouco, ele fala assim, olha, a água, ela muda de estado físico, por exemplo, estado sólido, estado líquido, estado gasoso, mas ela continua sendo água. Então a procura desse filósofo é, qual que é a essência das coisas? O que faz com que elas mudem a aparência, mas continuem com a mesma essência? E cada filósofo ele vai levantar uma hipótese lógica, racional e não mais mítica sobre o porquê que essas coisas acontecem, perfeito? Então, vamos falar desses filósofos que são os primeiros, né? Então, a hipótese filosófica e cosmológica, ela diz que a natureza possui um princípio natural, lógico, que pode ser acessado pela razão e independe da fé. 2 palavras, caro estudante, que você tem que ter muito em mente. A palavra physis, que significa o quê? Natureza, já está aqui no slide, mas eu vou grifar aqui, e a palavra arché, que significa origem ou princípio. Então, para resumir essa parte da aula, o que os primeiros filósofos gregos queriam? Eles queriam saber qual que é a origem da natureza, qual que é a arché da physis, perfeito? Pois bem, então essa hipótese é a filosófica cosmogônica, que a natureza tem explicação natural e não sobrenatural, como é a explicação mítica cosmogônica. Essa é a explicação filosófica cosmológica, melhor dizendo. Perfeito? Então agora vamos a esses filósofos que tanto falaram da natureza de forma científica. Inauguraram a ciência, né? Inauguraram o pensamento racional, filosófico, científico que nós temos hoje para descobrir vacinas, para descobrir cura para doenças, para descobrir um tanto de coisa que nós fazemos hoje. O Nietzsche, que é um filósofo contemporâneo, ele disse assim, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição, a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação, que era do mito, né, pessoal? E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento
tudo é um. Então aqui nós temos um filósofo contemporâneo falando da importância dos pré-socráticos e depois nós vamos fazer uma questão sobre esse filósofo. Pois bem, olha só. Então quem são esses filósofos que falaram que tudo é um, que a origem das coisas é uma origem natural e não sobrenatural? São os filósofos pré-socráticos, ou se você quiser, são os físicos. Os primeiros cientistas, vamos dizer assim, da história da humanidade, ou pelo menos do mundo ocidental. Nós temos a escola filosófica jônica, que tem a ver com a região onde esses filósofos estavam, que é na atual Turquia, na Jônia. Nós temos ali 4 filósofos, Tales de Mileto, que vai dizer que a origem da natureza é a água, Anaxímenes de Mileto, que vai dizer que a origem da natureza é o ar, Anaximandro, que vai dizer que é o ápero, e nós temos o Heráclito, que vai dizer, Heráclito de Éfeso, que vai dizer que a origem da natureza é o fogo. Então aqui não se detenha a resposta por enquanto, se detenha a forma como foi respondido. A origem do mundo natural é natural. Tales, que é o primeiro filósofo, o que ele respondeu? Que a origem de tudo é a água. E como é que ele descobriu isso? Ele pegou coisas que tinham vida, por exemplo, uma folha numa árvore e viu que ela tinha mais umidade. E quando essa folha era tirada da água, por exemplo, ela ficava seca. Então a água, na hipótese dele, era a base da existência da natureza, era a origem da vida. Anaxímenes, pelo mesmo raciocínio, mas com ar, Anaximandro, com áperon, a ideia de que existe uma estrutura na natureza que é indeterminada, mas que produz os outros elementos. E Heráclito, que nós vamos falar com mais exaustão, com mais minúcia na próxima aula, ele fala que tudo vem do fogo. Pois bem, outros filósofos aí da pré-socráticos que você tem que ter em mente. O filósofo Pitágoras, que você já estuda o teorema de Pitágoras, você já estuda, né, o Pitágoras da matemática, e ele vai dizer que o mundo ele é essencialmente proporção matemática. Então o mundo é matemática na sua essência. Então Tales de Mileto é um filósofo que fala que a essência de todas as coisas é o número. Ou seja, se você olhar para a natureza, tudo tem ordem, tudo tem harmonia. Você vê que a música, e ele foi um grande estudioso da música, ela possui uma relação matemática entre as notas para gerar, por exemplo, uma harmonia. Então Pitágoras também, ele fala que a origem ou a base da existência do mundo não são os deuses, mas é a matemática. Outra escola, a escola eleática, nós temos o Parmênides e o Zenão. O Parmênides e o Zenão, eles falam que tudo origina-se por causa de uma essência imutável, que ele vai chamar de ser. Nós vamos nos deter nisso melhor na próxima aula também, mas basicamente o Parmênides e o Zenão, eles falam que, embora as coisas mudem, elas têm uma essência que continua imutável e essa essência é a base da vida. Perfeito? Pois bem, dito isso sobre esses filósofos aqui, nós temos agora a escola dos filósofos pluralistas, que eles falam que existe mais de um princípio para todas as coisas. Então nós temos lá o Empédocles, que fala que a natureza é formatada por 4 elementos da natureza, terra, água, fogo e ar. Anaxágoras, que fala que existem pequenas sementes que formatam a natureza, que são partículas que são infinitas, mas são invisíveis e que são a base da matéria. E nós temos um conhecido de vocês na química, que é o Demócrito, que fala que todas as coisas, elas têm uma unidade que não pode mais ser partida, que não pode ser mais dividida, que é o átomo, né? A parte indivisível da matéria. E o Demócrito, ele viu o átomo? Não. Ele pensou na hipótese da existência do átomo. Ele não tinha um microscópio eletrônico para ver o átomo. Então, foi uma hipótese racional e que hoje a química continua desenvolvendo essa hipótese dele. Pois bem, em 2015, caiu uma questão do Enem com aquele texto que nós vimos lá. Olha que interessante. Nós temos esse texto aqui que nós lemos, do Nietzsche. E eu pergunto, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos o quê? Né? E aqui nós temos 5 alternativas. Então, veja, a alternativa correta é a alternativa A. Quer dizer, a filosofia surge com o impulso de transformar justificativas em verdades racionais? Não. A filosofia ela surge do desejo de explicar usando metáforas? Não, isso é um mito. A filosofia ela nasce da ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas? Não. Né? D, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real? Não, porque alguns filósofos eles utilizam elementos racionais e que não podem ser testados empiricamente. Então a letra certa é a letra D, letra E, desculpa, que é a necessidade de buscar de forma racional
a causa primeira das coisas existentes. Então a filosofia, ela surge com essa necessidade de explicar racionalmente as coisas existentes. Essas são as nossas referências e eu te desejo uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.